sempre me dividi nessa questão de conhecer o artista ou não conhecer. À exceção, se calhar, de 2 ou 3. Disse 2 ou 3, não são necessariamente 2 ou 3, é apenas uma forma de... Mas a maioria deles já estão mortos, não há forma... A não ser que haja para aí um necromante e consiga ressuscitá-los. Por curiosidade, estamos a falar de quem? Gostava de falar, por exemplo, com Camões. Gostava de falar, por exemplo, com Cervantes. Gostava de falar, por exemplo, com Leonardo da Vinci, com Fernando Pessoa. Aquela altura do Miguel Ângelo, do Leonardo da Vinci, do Rafael, do Caravaggio. Para já são figuras... O 400. E muitas dessas figuras viviam a arte de tal forma... A relação que eles tinham com a arte é uma coisa que já não existe. Quase ali a roçar o doentio. Não é o artista em si que me fascina, é a obra. Eu compreendo. Tem-me acontecido, ou aconteceu nos últimos tempos, com rappers. Às vezes o gajo é fixe na sua obra, mas depois fora da obra percebes que aquilo é um bocadinho fraco. Fraco de raciocínio. É um bocado não fraco. precisas falar assim tanto do inserir nome. E o fraco é já um eufemismo. Patina nas coisas básicas. Bem sei. Sobretudo quando é um rapper mais a pender para o humor. Muito daquilo que ele faz não é bem dele. São coisas musicadas, coisas que ele apanhou no ar e musicou e juntou, e depois, como há um beat por trás, as coisas ganham um prestígio que não tinham sem o beat. Ok, estás aí para um caminho que eu não estava à espera agora. Não estava à espera que fosses para esse tipo de rappers. Estava à espera que fosses para outro tipo de rappers, se calhar maior nomeada. Mas pronto, ok. Então estás a ir para um... Eu estou aqui a tentar queimar-te. Um nome em singular não me preocupa. O que me preocupa é quando há um padrão e quando há uma recorrência. Isto, neste ponto, se levássemos ao limite esta ideia que eu estou a tentar engendrar, é o prestígio desmesurado da música. Eu percebo, desde o início, que é considerada a maior das artes, mas isso não pode servir de alibi para letras de Desde merda. o início de quando? Se pensarmos nos grandes nomes da música clássica, quando começaram a surgir estas frases, a música acima de todas as artes, e é este tipo de frases. E é uma ideia que... Na Idade Média já ele andava a fazer canções. Tinha muito essa frase. Tinha. Disse isso numa alta definição, se bem te lembras. E já na altura tentou, o macaco gosta de banana, mas não pegou mais à frente. Às vezes é o tempo que não está... É sincronizar com a humanidade e depois já dá. E este prestígio da música, eu percebo a razão pela qual a música é elevada a um patamar incomparável em relação a todas as artes. Porém, não nos deve cegar em relação à qualidade do produto que dá à frente. O rap beneficiou aqui de uma atmosfera diferente. Vivemos no século XXI, onde tudo é papado de passagem, ninguém se senta, vamos ouvir um álbum. Olha que eu acho que isso é uma ideia errada. Sendo aqui um bocado fazendo de advogado do anjo. Vamos fechar os olhos e estamos a imaginar que em Portugal há centenas de pessoas que ouvem álbuns que estão no quarto, a média luz, e a papar um álbum do início ao fim. Lá está, a minha amostra também não é muito significativa. Os meus amigos são amigos, a maior parte deles, que ouvem álbuns, que estão a par de coisas que vão saindo, isso aí... que ouvem em profundidade, não ouvem só o que está a passar na rádio, ou não são daqueles que estão... Mas repara, percebo perfeitamente esse fenómeno, e eu acho que isso é geracional até, porque eu sinto que há ali uma fronteira, acho que é 95 para aí. 95 para a frente, está perdido. Até 95 estamos bem. 95 para a frente está perdido. E eu noto muito isso quando estou com miúdos de 2000. Há uma predisposição diferente, há um mindset diferente na forma como consomem, à falta de melhor termo, como fruem da cultura. É aquela coisa dos 30 segundos, dos 15 segundos, das coisas do drop. Vem o drop e está. Então estás a dizer se todas as gerações... Mas eu acho que da nossa geração... Eu não sei que idade é que tu... Eu tenho 37. Exatamente, e mesmo a geração da minha... Não é? Tu tens 37? Não, tens. Tem. Aí, bem. Isto é um escândalo, ok, certo, eu não sabia. Não, juro, pensava que tinhas 29, 30. Ok, Juan, tudo bem. Eu estava a tentar criar esta imagem, entretanto fui interrompido por este escândalo. Desculpa. Mas foi um escândalo espontâneo, ficaste escandalizado. Sim. Não sei se devo olhar para isso como um elogio. Sim, acho que sim. Mas eu achava genuinamente que eras mais novo. Não fazia ideia. Também eu queria ser mais... Não, por acaso não. Acho que me apetece ter a idade que tenho. Acho que 37 é uma grande idade. Por acaso tenho esperança... Eu tenho 27, por isso tenho esperança que daqui a 10 anos esteja bem melhor do que agora. E é a esperança que nos vai alimentando. Pegando nessa ideia que tu disseste, imaginando que cada ano estava dentro de uma pipa, aquilo que diferencia as pessoas nascidas num determinado ano estava dentro de uma pipa. Uma adega, tu chegavas enquanto personagem superior, uma espécie de Deus, até podia ser o Baco, para contextualizar,
E 2000 para a frente É uva podre. é queimar aquilo. Eles quando estiveram na apanha, aquilo já estava podre. Quando foram pisar, já ficou mais podre. Pá, não vale a pena. Sim, é um bocado catastrofista e eu tendencialmente não sou apocalíptico. Mas eu acho que há uma diferença geracional clara aí. De pessoas que nasceram no fim dos anos 90, início dos 2000... A forma como se relacionam, pá, porque eles já são nativos digitais. Mas não achas? Os estímulos já são diferentes. Toda a gente quer parecer mais nova. Melhor ou pior, tenta copiar os vícios da malta mais nova. A malta mais nova está mais dentro do seu ritmo, mas os velhos, ou estão entre uma coisa e outra, também tentam simular a vida dos novos. Nem que seja de uma forma... Não sei porque é que tu me estás a mandar bocas agora em diretas assim em pleno podcast, mas está-se bem. Uma das grandes mudanças dos últimos tempos foi o smartphone e depois a entrada das redes sociais no smartphone. Eu acho que mudou completamente o ser humano, até a nossa postura. Não era normal ver cardumes de pessoas com o olhar para baixo. E umas atrás das outras. Sim. Os problemas de costas vão ser claros daqui a umas décadas. Certo? Eu acho que se Deus existe, ele à noite pode desligar o céu que ninguém está a olhar. Toda a gente está a olhar para baixo. E até... Eu não sei Ligar o céu é uma ideia gira, assim. Não vale a pena, não é? Está a gastar luz para aqui, ninguém está a olhar. Sim. Mas esta questão, até a nível poético, parece-me pobre. Porque o homem sempre olhou para o céu como algo a atingir, pôr em contraste com a sua pequenez. E esta coisa ok, estás a fazer essa dica de céu-terra. E aqui, quase por consequência, estás a olhar para o teu umbigo. Não é? As redes sociais são umbigocêntricas, é sempre à volta do umbigo. O homem perdeu qualquer coisa aqui neste... Acho que não temos anos suficientes de experiência para conseguirmos ser comentários taxativos e finais, ou seja... termos aqui a decisão final acerca do que Sim, não, aqui não é nenhum verdito, não é nenhum juiz, pronto, está a decidir. Eu acho que é uma passagem, sim, é um processo, isto vai sofrer muitas mutações daqui para a frente. Uma das cenas é a nossa relação com a informação. A tendência, aquilo que vemos nos últimos anos, é cada vez mais informação e percebemos que isso não nos melhora, é nada. Só que provoca curto-circuitos na cabeça. Não é pelo facto de teres mais informação que te tornas melhor. Mais informação é mais ruído, sim. É tu tentares apanhar a água que está a escorrer com uma esfregona. Até do ponto de vista da arte, eu acho que é nocivo. E nota-se na literatura, no cinema... Só que esse pensamento é perigoso, pá. Porque vai bater naquela questão de... Ok, toda a gente tem acesso à arte, a consumir e a produzir. E, portanto, há uma democratização que supostamente seria uma coisa boa, mas isso faz com que há muita merda pelo meio. É aparente daquela ideia de... só os gajos com mais cabeça é que deviam votar, os outros não, porque são assim um bocado tantãs do... Essa ideia gira para o humor, não é? Essa ideia já estava lá, Platão teve mais ou menos essa ideia. Obviamente, por isso é que evoluímos. Muita gente continua a ter esta ideia, quando os resultados não são expectáveis, isto devia haver aqui uma espécie de seleção para quem pode votar. Só que há aqui um erro aqui logo no pressuposto. Parte do princípio que quem é mais inteligente ou mais instruído vai votar bem. A Alemanha já deu esse exemplo. E que nós sabemos o que é votar bem. Sim. Nós, os inteligentes, sabemos o que é votar bem. Mas partindo desses pressupostos todos, já tens um exemplo. Claro. A Alemanha, na altura da Segunda Guerra, era provavelmente o sítio onde havia pessoas mais instruídas, pessoas que liam mais, a maior concentração de génios, se calhar, de todos os tempos. Sim. E não foi por isso... E a quantidade de malta genial, não é? Que tinha simpatias um bocado duvidosas. Os poetas todos, o Heidegger, toda a gente, né? Heidegger. Eu não sei alemão. Eu acho que é Heidegger. Em alemão há de ter outra, por exemplo, Heidegger. Há um poeta, o maior poeta deles é se fosse lido assim em português às 3 pancadas, era Goethe. Mas em alemão é para aí Goethe, uma coisa assim desse género. Goethe. Sim, é qualquer coisa assim desse género. É um som gutural que vem cá de baixo, né? Ok, o alemão se calhar já está na fronteira. Quando estamos a dizer qualquer coisa e alguém diz o nome incorreto de um ator, de um cineasta, de um humorista, e há esta correção. É assim, não é assim que se diz, é assim. Mas até onde é que vai essa correção? Provavelmente corrige a pessoa se disser o nome em português, talvez em francês, talvez alguns, alemão já há poucos, mas se o nome for, por exemplo, em mandarim, em princípio tu já não tens condições de corrigir a pessoa, já não sabes se está certo ou não. Tem a ver com a autoridade que tu tens ou não na matéria, não é? Só que é isso, é acharmos nas coisas em que sabemos, acharmos que os outros deviam ser obrigados a saber porque nós sabemos. Mas aí há um paradoxo que é,
nós na verdade não gostávamos que eles soubessem porque nós queremos sentir-nos especiais por sabermos. Eu acho que há um bocado isto. Há em certas questões tu queres sentir-te bem a corrigir. Tu queres sentir, ele não sabe, mas eu sei, por isso eu vou ensinar. Ao mesmo tempo há uma indignação, tipo, como é que não sabes isto? Como é que não sabes isto? É claro que isto é analisado assim às 3 pancadas. Como é tudo. Não é para isto que serve este podcast. Claro que não sabia que era para falar com fundamento. Para já é uma coisa que já não se usa. Há 10 anos que não se usa. E então, após a pandemia, foi extinto. Há este fenómeno da correção, mas é uma correção que vai só pela rama. Se tu, por exemplo, dissesses uma ideia de Heidegger, a pessoa não te ia corrigir. Como é evidente, não vamos entrar numa discussão profunda. Tem de ser coisas assim pequeninas, pequenos à parte. E é aí, fazendo quase aqui uma reviravolta, há um escritor argentino chamado Cortázar. Acho que é assim a forma de dizer. Mas é irrelevante até para o caso que eu vou dizer. Eu achava que era Cortázar. Eu acho que é Cortázar, salvo erro. Eu passo ao lado disso e o exemplo dele vai retratar também a minha opinião. Sim. Num livro dele ele escrevia sobre isso, que lhe fazia confusão ir a um encontro de escritores e eles estarem a debater a forma de dizer determinado nome de poeta. Isto não interessa para nada, pá. Sim. Não interessa para nada. Isso é verdade. Metes o ênfase todo e depois a obra. Isso não interessa para nada. Isso dá um sketch tão bom. Eu até vou apontar essa mesmo. Isso dá um sketch bem bom, que é um colóquio, não é? Em que eles estão a discutir qualquer coisa, mas depois só se prendem numa merdinha de nada com o nome de um gajo. Eu acho que há uma aula, aquela que é dita, não é politicamente correta, até porque politicamente correto já se tornou muita coisa, mas aquele que é muito picuinhas em relação ao humor e gosta de dar exemplos daquilo que é o verdadeiro humor. Ele vai até ao ponto de fazer name dropping. É o que ele faz, não diz depois a ideia de cada nome. Parece que não estou a ver mal que o homem contemporâneo, como tem menos tempo, vai até ao nome de um certo autor e normalmente autores com peso. E eu estava a pensar se isto ganhasse um prestígio tal que daqui a uns anos o Prémio Nobel, o livro que merecesse o prémio, era só uma espécie de lista telefónica. Mas só que ele encontrou a ordem certa. Se quisermos utilizar uma palavra dita mais poética, a lista é eufónica. Mas isso é poesia experimental, pá. Ou concreta. No fim de contas, sim, podia ser entendido como... Para dizer o quê? A obra dele era só composta por nomes. Sim. E alguém podia dizer, mas isso já foi feito. Isso na lista telefónica apareciam nomes e números à frente. Não, isto agora é diferente. Não aparecem os números. Leva isso para a frente. Se quiseres um apoio financeiro para editar esse livro, eu contribuo, porque gostaria de ter um exemplar de uma lista telefónica literatura TikTok. Eu acho que é uma consequência. Não sei se vai existir uma guinada, não gosto desta palavra, mas pronto, teria que andar aqui às voltas à procura de uma melhor. Consumir conteúdo. Vamos no sentido de encurtar. Não temos paciência para nada e, embora algumas coisas sobrevivam em formatos curtos, muitas das coisas não sobrevivem em formatos curtos. Claro. Faças o que fizeres, não podes pôr um filme em 15 segundos. Não podes pôr um solo stand-up em 15 segundos. Podes passar uma ideia, podes passar uma piadazinha, mas uma ideia... Portanto, vamos falar de Reels. Podemos falar de Reels. Mas completamente. É o problema da criação de conteúdo e dos criadores de conteúdo em geral. Eu acho que estamos a confundir artistas com criadores de conteúdo. E isso é um problema grave. Confundimos artistas com criadores. É sempre um tom muito pessimista. O artista está numa velocidade diferente. O criador de conteúdo está na velocidade certa. O artista está numa velocidade muito lenta. Há uns anos, décadas, séculos, estava na velocidade certa para criar arte. Hoje não é. Porque as coisas são mais voláteis e é preciso largar conteúdo. É preciso mandar cenas para... E mesmo do ponto de vista prático, imaginando que há um Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci não é um bom exemplo porque ele era bué lento a fazer as coisas e deixava tudo inacabado. Leonardo da Vinci, ele reconhecia o valor numa plataforma como o Instagram. Agora vou começar um quadro. Daqui a 5 anos tenho o quadro parcialmente acabado. Quando ele ia publicar a imagem desse quadro, já não existe Instagram, ou já é outra coisa. E ele assim, estamos. Claro. Esse problema da velocidade é claro. Ou batidas por minuto, se quiseres. Há uns que estão num certos BPMs e há outros que estão noutros. Ou não estamos na mesma frequência, mesmo comprimento de onda, é isso. Acho que tem de ser assim. Isto é, o artista tem de resistir um bocadinho a isso. O artista tem, por definição, tem de tentar resistir um bocadinho a isso. Claro que vai haver sempre concessões. Há cedências, há concessões, há tudo isso. Tem de pensar para lá disso, para lá dessas concessões. Porque senão não sobrevive enquanto artista. Sobrevive se calhar melhor e paga melhor as rendas. E esse é um problema, é outro problema. É um problema paralelo. Mas enquanto artista tem de saber resistir um bocado às exigências das massas, às exigências dos meios, às exigências
que lhes são impostas por todo lado. Acho eu. Mas eu também não tenho certeza e posso mudar de opinião daqui a meia hora. Então vamos esperar que o podcast perguntas-me daqui a meia hora, eu tenho outra coisa qualquer para te dizer. Mas certamente vou-me esquecer, mas se me lembrar... Isto é aquela frase clássica, né, do... Isto são os meus princípios. Se gosta, gosta. Se não gosta, eu arranjo outros. A primeira vez que vi essa formulação foi um humorista, o Groucho Marx. Exatamente. Eu tinha um professor que me dizia muito isso nas aulas. Pá. E ele também era muito engraçado na forma como dizia os nomes dos filósofos. Por exemplo, o Benjamin. Ele dizia Benjamin à portuguesa. Walter Benjamin. Mas eu dizia acho... Benjamin. O Benjamin. O meu puto Benji. Podes dizer HBO. Mas aí tem a ver com... Se calhar não é tão reconhecível, como já foi instituído. Há um bocado esse consenso de dizer de determinada forma. Se tu disseres de outra... Se as primeiras pessoas a terem introduzido a coisa tivessem dito HBO, a coisa CNN. Como é que tu dizes CNN? Eu digo CNN. Podias não dizer. Depois há outra variável, é... BBC. Dizes BBC. Não dizes BBC. Pronto. Pois, eu acho que também depende dos difusores. É isso. E depois convenciona-se dizer de determinada forma e fica. Pode haver mudanças, mas para haver mudanças é alguém... Estou a pensar no contexto do humor. Se houver, por exemplo, o Pedro Teixeira da Mota que diz as coisas de uma determinada maneira e as pessoas, de uma forma consciente ou inconsciente, começam a repeti-la. Eu por acaso estava a pensar nele e estava a pensar noutra coisa ao mesmo tempo. Eu recordo de um episódio, para não estar aqui no abstrato, a Carolina Torres... Deslandes? Pode ser, vou adotar. É igual, sim. Por acaso... É igual, porra. Certo. Tenho opiniões muito diferentes sobre cada uma delas, mas sim. Mas continua, escolhe uma e vamos. As pessoas podem fiquem aberto. Se vocês quiserem a Deslandes, fiquem com a Deslandes. Se quiserem a Torres, fiquem com a Torres. No Maluco Beleza, paz da sua alma, o Unas diz viés. E ela nunca tinha ouvido a palavra viés. Isto nada de altivez, nem nada disso. Ganda burra. A Deslandes, agora ia dizer 10 landes. Eu já tenho reparado, o Pedro Teixeira da Mota nisso também... Mas isso aconteceu mesmo, calma. Isso é uma situação, não é? Uma situação. Foi a primeira vez que eu reparei nisto. Não sei se vou encontrar a causa, pelo menos a minha teoria, mais uma vez às 3 pancadas, pelo facto de usarmos, grande parte das pessoas usa termos em ingleses. Há certas palavras portuguesas, quando são ditas, parecem estranhas. Já não têm a mesma musicalidade. E esse foi o caso do viés. Estou a tentar pensar em alguma, mas... E eu agora não te consigo dar exemplos, mas o Pedro Teixeira da Mota, quando eu o via regularmente, de vez em quando ele diz uma palavra e não está a fazer humor. Depois vai ver realmente... E palavras, não diria comum, mas uma incomum. Não é raríssima, não é tirada de 1500. Eu acho que é o preço a pagar. Ou queres ser Ana Malhoa e começares as frases em português, dás no espanhol, fica fixe. Se quiseres voltar ao português, depois, só português, depois o preço a pagar é esse. O cérebro é limitado, não é? Isto depois também se desdobra em vários fenómenos. O fenómeno do prestígio da língua inglesa. O Essa de Queiroz já falou em relação, e já disse aqui também, em relação ao francês. Na altura dele era a loucura do francês. O francês é a língua acima de todas. E se o francês diz isto, então é adotar, trazer esse termo para a nossa língua. Esse provincianismo em relação ao francês, hoje é o provincianismo em relação ao inglês. Alguém está a dizer... Mais novo? Notas muito. Não é preciso ser novo, não é preciso... No outro dia... É aquele exemplo que há pouco não consegui dar. Eu acho que é transversal. Até talvez tenha começado fora das gerações mais novas. Foram certas profissões com estes tiques de linguagem, usar vários termos em inglês. Se tu estiveres de fora a perceber realmente o que é que a frase quer dizer, são frases inócuas. Só que a pessoa, para dar ali a volta, vou pôr aqui um termo ou 2 ou 3 em inglês e agora já parece uma frase boa para exportar. É a versão de pobre, 40 minutos, vai abaixo. Mais uma vez liga quase com aquele tema de há pouco. O prestígio da música, quando é um prestígio exacerbado, ofusca os teus critérios, faz-me confusão. O Twitter está cheio disso, os jornais estão cheios disso. Eu quero parecer uma autoridade no assunto. Não sei grande coisa, não pensei sobre nada, então vou encharcar o texto com termos ingleses. Mais uma vez, podíamos recuar ao Essa de Queiroz, ou ainda podíamos recuar mais quando o latim dava um certo prestígio. No fim de contas, é este provincianismo em algo que é estranho e que nós associamos um valor exacerbado. Mas achas que esse fenómeno existe efetivamente, ou seja, de achar que se polvilhares o texto com termos estrangeiros, ele vai ser merecedor de maior atenção intelectual? Acho que sim. É que eu não sei, eu acho que quando um gajo começa a ler qualquer coisa e de repente está só com estrangeirismos e com termos que não são necessários, tu não vais reconhecer mais autoridade naquilo, vais achar mais patético. E nisso tens razão. Eu acho que calhar tem mais peso enquanto coesão de um grupo. Certo. Nas bolhas. Sim, na bolha
e uma espécie de chamariz para quem está na fronteira da bolha. Este é o código. Claro. Se tu quiseres usar este código, entras na bolha. Sim, Se não quiseres, sim, não sim, entras. sim. É uma espécie de palavra-passe. Isso percebo perfeitamente, exatamente. O código de porteiro. Yeah. Para ter guest. Não, isso é... não, mas completamente. Essa fronteira da bolha e para chamar pessoas que estão à porta, que ainda não. À porta à porta da bolha, ali a querer entrar. Estava um bom nome de podcast, à porta da bolha. E falava-se. Da bolha é bom. Yeah. Eu queria estar inserido neste tipo de grupo, mas eles acham que eu sou transfóbico. Então, como é que eu vou entrar nesta conversa? Podia ser algo tão mínimo como tu não querias utilizar aquelas 2 ou 3 palavras. Por exemplo, palavras que são usadas em bar não são estrangeirismos, mas empatia, privilégio. Eu concordo com essas ideias, mas não me obriguem a utilizar estas palavras frase a frase. Sim, porque já perderam significado. Quando são usadas tantas vezes, elas perdem significado. Ou ganham outros significados que distanciam enormemente do original. Isso é problemático até do ponto de vista de quem quer defender as causas. É contraproducente. Estão a poluir termos que seriam úteis usados de forma correta. Notas muito, por exemplo, quando tens família ou amigos ou o que seja que têm filhos que foram pequenotes para o estrangeiro ou coisas desse tipo, e quando eles vêm, tu notas que eles sim falam bem a língua do país estrangeiro, ou falam, mas depois perderam muito da língua portuguesa. Isso faz parte. E dos putos mais novos, sentes que há muitas camadas em que eles comunicam mais de 50% em inglês e depois que lhes é difícil comunicar em português, mesmo no sentido da interpretação de texto básica. Yeah. Coisas básicas. Eu estava a falar no outro dia com uma rapariga de 20 anos e ela só me respondia em inglês, sempre em inglês. Porra, fala português. E ela, ok, mas se calhar depois vais-me ter de corrigir ou não me vais perceber. E de facto eu percebi, passado 2 ou 3 mensagens, que de facto não ia perceber, porque as frases não faziam sentido do ponto de vista sintático. Aquelas formulações eram incorretas. Estava tão maquinado para funcionar noutra língua que depois há aquelas formulações erradas que não se usam em português e que são apropriadas, de inverter ordens. E aquilo sintaticamente fica caótico. É uma coisa impressionante, porque não sabem mesmo. Estão habituadas a comunicar noutro registro e de repente a língua materna ficou tão descurada que tornou caótico de perceber até. Incompreensível quase. Inicialmente, quando importávamos palavras de outra língua para a nossa, seja na sua forma original, seja depois tentando aportuguesar a palavra, era com o intuito de trazer uma palavra que nós não tínhamos. Ou se tivéssemos aquela, ia ampliar um bocado. Melhor. Ou sinónimo, não tínhamos poucas palavras. Facilitava a comunicação, que é um bocado essa a lógica. Yeah. E aqui deu a volta para... Aqui já não facilita, já dificulta. Está a dificultar. E as pessoas não percebem essa coisa. A introdução de termos na linguagem, isso é um bocado como a conversa da linguagem inclusiva e não sei o quê. O objetivo deveria ser facilitar. Foi sempre esse o caminho, no caminho de facilitar. E agora querem complicar mais. Ou seja, do ponto de vista prático, comporta uma série de problemas que não são bons sequer para a causa que é pretendida, que se pretende defender. Chegam às raias do inconcebível, impraticável. Isso. Aceito tudo o que vocês estão a dizer. Agora vamos tentar pôr na prática. Não dá. Na outra vez vi uma lista de pronomes, já são incontáveis. E eu estou a pensar uma primária, e mais à frente, do básico, a tentar pôr isto na cabeça dos putos. Claro. É que não faz sentido de tantos pontos de vista. Muitas das vezes essas pessoas são as pessoas que depois vão se queixar nos balcões de finanças porque há muitas burocracias. Isto é tanta papelada, tanta coisa, porque é que não simplificam? Mas depois querem que eu saiba como é que se deve tratar de alguém que ainda não... Pronto, aqui vou correr o risco de pisar terreno pantanoso e é melhor não. Vou ser um comediante comedido e voltar para o sítio que não devia ter. Sim. Estavas a usar o teu privilégio para falar coisas que não sabes. É, exatamente, meu caro. Por isso é que dei 2 passos atrás. E voltaste para a bolha do privilégio. Não. Para a bolha. Vamos para a bolha do privilégio. Porquê? Porque na bolha do privilégio é que se está bem. Do meu privilégio de subúrbios de Lisboa e de família sem posse, exatamente desse privilégio. Pois, esse privilégio que daria pano para mangas. Mais uma vez. A conversa do privilégio é tão... Às vezes apetece mesmo, é um barrote. É um barrote. Diz lá privilégio outra vez, só para... É exaustivo. Cansa-me. Que cansa. Muito desse discurso é feito mesmo para cansar. Para vencer pelo cansaço. Da burocracia, não quero alongar-me porque já houve uma conversa que acho que falei sobre isto. Com o Kafka.
Não, eu por acaso ainda não falei com o Kafka, ele ainda não pôde Ok, vir. ok. Não pôde vir. É o anjo tutelar no que diz respeito à burocracia. Por exemplo, o Castelo, eu acho que. Não sei se já liste o Castelo. Eu não li, só fiz name dropping, como é óbvio. Ok, ok. É uma das ideias que norteiam o século XXI. A burocracia é isso, é plantar salas de espera, Criar obstáculos. obstáculos que não têm a coragem de se assumir enquanto tal. É Certo. nesse obstáculo, nessa sala de Sim, as espera, salas de espera é melhor, é uma melhor. está uma espécie de metáfora. guichê e tu perguntas então quando é que vai ser e a pessoa não diz não, diz talvez. E tu passas de talvez em talvez e nunca chegas, no caso. Isso é o meter no congelador Yeah. das relações amorosas, segundo Miguel Esteves Cardoso. Pronto, Pois. essas são as minhas referências. Aquele texto sobre o amor de meter no congelador. Quando uma rapariga talvez queira, mas não já. Então mete-se no congelador, vai-se buscar mais tarde se estiver com fomeca. Está no congelador, partes do princípio que ainda não foi consumida. Exato. Ainda não foi Ou consumida. já, ou podes consumida em consumir um parte. bocadinho e depois metes outra vez no congelador para ir Ok, buscar mais tarde. ok. Fossem bifes de peru, tinhas tirado, descongelado 2 e estavam lá os restantes. não é? Exato. Pode ser por aí, sim. Numa lógica, em princípio, onde há muito mais oferta, tinhas de ter muitas arcas frigoríficas para guardar Certo. pelo menos potenciais refeições. Né? Mas tens gigas ilimitados na memória dos telemóveis. Aqui estamos a falar de arcas frigoríficas cheias de potenciais refeições. E isto Claro. é um momento em que se está a objetificar a mulher, mas acho que faz falta. Eu acho que faz falta. Mas quem é que disse que estava a objetificar a minha? Calma, isso foste tu que disseste. Sim, é não uma fui eu. interpretação Atenção. possível. Pessoas. Não, porque podem ser homens a ser objetificados, calma lá. Também não disseste o que é que ias guardar no congelador. Exatamente. E eu não disse que podem ser as outras pessoas a fazer isso comigo. Aliás, se bem te lembras, eu disse de raparigas que nos metiam no congelador. Portanto, são as raparigas que estão a objetificar-me a mim. Houve aqui um passo de mágica e em vez de carrasco sou a vítima. Somos vítimas, claro. ok, Não se fala disto, fala-se pouco da lógica de congelador, de que os homens são vítimas, mas existe fortemente. E é muito nocivo, atenção, para meu ego. Se isso for uma lógica quase kafkiana do castelo, é um eterno talvez. Tu estás no congelador e no limite nunca de lá sairás. Estás lá. Imaginando que consegues pensar enquanto estás no congelador, estou à espera de uma mão que me tire daqui. E os anos passam, os séculos passam, os milénios passam. Se Kafka vivesse neste século, em vez do castelo, era este livro que eu escrevi. Exatamente. És solteiro? Sou. Pronto. Então percebes bem do que é que nós estamos a falar, Roberto? Que vamos falar agora das relações do século XXI. Um livro, Anzi Ansari, acho que é assim que se diz. Ele tem um livro sobre os relacionamentos. É engraçado porque, envolvidos uns meses, estalou... Não era nada de especial. Giro, não é? Sim, mas exato, não era um caso nada especial, foi só um date que correu mal. Foi naquela leva que os critérios foram largando. Já toda a gente era violador. Cabia tudo no mesmo saco e de repente é isso. Fazes um comentário relativamente burgueso na companhia de amigos é a mesma coisa que matar mulheres. Sim, havia mulheres no Twitter a dizer que os homens deviam morrer todos. Eu lembro de uma discussão já... Sim, mas isso... Pronto, ok. Mas isso é recorrente. Mas isso também, lá está, é aquelas... Linguagem, calma, também não vamos ser literais. Os homens são todos merda. Eu já ouvi muitas mulheres dizerem isto. Eu nunca ouvi um homem a dizer as mulheres são todas merda. Certamente haverá alguém. Não, que certo. Eu estou a dizer, no meu círculo de pessoas, eu não me lembro de ter ouvido uma amiga dizer, porra, as gajas são todas merda. Mas mulheres, porra, todos os dias. Os homens são todos merda. E atenção, justificadamente, porque somos. Mas em todo o caso, há aqui uma generalização muito mais forte da parte das mulheres. Nesse campo específico, atenção. Não quero pular a cerca outra vez. Tenho que tirar um workshop de vítima. Devia aproveitar eu devia aproveitar esta oportunidade para me fazer de vítima. Sim. Mas não tenho capacidade. É treino ou talento. Isto só está ao alcance dos predestinados, meu caro. Houve pessoas que treinaram. Há pessoas que nasceram com essa vocação. E depois há pessoas que treinaram muito e hoje... Da minha parte é dom e é muito trabalho também. São vítimas ecléticas. Qualquer coisa que aconteça, sou vítima também disto. É impressionante. Conseguem ser vítimas de tudo. Mas isso não é ótimo, porque isso fornece tantas possibilidades de desculpabilização das coisas. Consegues fazer fintas à culpa. E fintar a culpa é a coisa mais incrível que existe. Uma sociedade judaico-cristã. Fintares a culpa é incrível. Então estás a dizer que esta espécie de ativista, e às vezes / humorista, ainda que seja um oxímoro, é uma espécie de Messi
da culpa. É. Às vezes é bom. Às vezes é bom, atenção, exato. Mas é um bocado isso. Mas atenção, isso é uma coisa a que eu recorro também. Dá muito jeito de ter desculpas para coisas. Desculpas para uma série de situações. E dá muito jeito às vezes ser vítima. E agora, a grande questão, Roberto, a vítima tem sempre razão. Claro que não. E para algumas pessoas isso não é assim tão óbvio. Se tu descascas essa ideia, o que retiras daí é que basta pertenceres a um grupo, seja o qual for, e a verdade pertence-te, por direito. Claro. Sim. E vais ver isto dá uma volta. Esta ideia já foi praticada várias vezes durante a história e com péssimos resultados. Ora bem, é aí que nós queremos chegar. Mas no fim de contas, nada muda, ainda que tudo mude. Na essência, nada muda. Ok, Chagas Freitas. Estou a ver se conseguir a reboque, se o Chagas Freitas ganha um prémio. Ganha um prémio? Vi uma nota de rodapé, é verdade. Sei que foi qualquer coisa em Bruxelas. Escritor português, recomendado para leituras de verão. Qualquer coisa em Bruxelas. Eu sei que houve um sururu. Bruxelas nem tem praia. Mas acho que era um bocado isso, não era? Cruzando essas duas ideias faz sentido. Eu nem sabia que em Bruxelas havia verão. Eles nem merecem verão. O que é que eles têm lá? Batatas fritas e chocolate? Na essência também mas não. Mas eu não sei nada. se isso era um prémio, na verdade. Acho que foi uma recomendação. Devem ter pedido, olha, digam-nos aí escritores portugueses bons para ler na praia. Tome lá os Chagas Freitas. Pelo menos foi o que me pareceu pela nota de rodapé que eu li. Mas eu não sei, não estou informado. Também não vou precisar, não quero estar aqui a enganar as pessoas. Já basta o mundo, não é? Não precisas de precisar, sim, não precisas de precisar. Agora estou a acudir-me à memória aquela... há várias variantes desta frase, mas... eu não gosto nada de ser enganado. E depois há variantes... sei lá, eu odeio falsidade e mentira. Eu não gosto de ir a funerais. Eu não gosto de ir a hospitais. Nos hospitais, se calhar encontras alguém que goste. Dizer o óbvio. Outra facção. Tu tens a facção, pensando nas redes sociais, tens a facção dos ofendidos. Acho que é mais recente a facção do óbvio. Cruzam, há ali uma... Sim, cruzam-se. Quase por completo. Se houvesse ali um diagrama, aquilo era quase duas bolinhas uma dentro da outra, não é? Ou sem as duas bolinhas, porque normalmente o óbvio não tem as bolinhas. Que humor de merda, peço desculpa. Porra. Ok, Fernando Rocha. Mas a culpa foi tua. Mas é isso, tens todo o direito de fazer vídeos. Voltando aqui mais para o lado do humor, não se calhar pelo caminho óbvio, como é que apareceu a música na tua vida? E não digas... não digas que foi pela B-fachada. A música... repara, calma, não é bem uma... Não é música. Eu não sei nada de música. Eu não faço música, eu não sei nada de música. Eu escrevo coisas. E sempre escrevi. E quando era puto escrevia muitas canções e coisas assim. Péssimas, todas. Não há uma que se salve. Mas pronto, mas sempre tive a cena de escrever versos. E escrever versos meio no formato rap sempre foi uma cena. E tinha um amigo que tocava guitarra e nós fazíamos muito... que é o meu amigo Bernardo Ramos, e nós fazíamos coisas no parque campismo e não sei o quê. E chegámos a atuar lá nas festazinhas de verão do Folk Camp e tudo mais. E pronto, foi um bocado por aí. Aquilo sempre criava canções, ele tocava, criava melodias e criei o meu projeto, o nosso, no fundo, que era o meu Puto Chaves. Aí por volta de 2014, 15 fizemos 2 álbuns experimentais e pronto, e agora este ano lancei uma mixtape de rimas que tinha andado a escrever nos últimos 2, 3 anos e que tinha lá, e por cima de instrumentais de músicas conhecidas, nem sequer criámos músicas, neste caso foi por questão de facilitismo e porque eu comecei a rimar por cima de algumas músicas conhecidas, de instrumentais de Britney Spears e coisas do género. E alguma música portuguesa, eu ouvi de Raspão, mas estavam lá, não sei se homenagens... Estava o Rui Veloso e o Santa Maria, não sei precisar, mas uma boys band, não sei se era... Isso foram covers que nós fizemos, muito giros, dos Anjos e dos Excesso, mas isso foram covers em que demos roupagens diferentes a essas músicas. Podemos dizer que descobriste a música graças ao G-Excesso? O G-Excesso na tua vida tem a mesma importância que o B-Fachada, por exemplo? Não, os Excesso têm zero importância na minha vida. Tem uma importância mínima, não é humor. Os Anjos têm mais. Os Anjos povoaram mais o meu imaginário infantil-juvenil. Eles ainda existem enquanto cantores ativos? Os Anjos, sim. Acho que ainda fazem aqueles portugueses em festa e coisas que... Como se eu fosse uma grupo e a imagem que me dá
É claro que isto também é uma leitura Só errada. uma nota, adoro groupies. Só para o caso de estarem, adoro groupies. Obrigado, podes continuar. Já tens algumas no congelador? Eu não me vou pronunciar acerca de questões sobre as quais não me quero pronunciar. O que interessa mais é a arte, não é? A arte pela arte. Eu estou aqui pela arte, Eu não desejo mulheres, não desejo obter mulheres por via da minha arte. Há grupos na comédia? Não sei, diz-me tu, meu caro. Estás cá há mais anos. Já viste uma matilha de grupos? Não, matilhas não. Não, Matilhas não há, mas há fenómenos pequeninos. 2 ou 3 Há dispersas? situações. Sim. Surgem de vez em quando, há histórias, né? Não há matilhas. Matilhas De repente está aqui Mário Falcão com 10 mulheres atrás no fim do show. Não. Mas se calhar Gilmário Vemba tem. Não seria descabido ver o Gilmário Vemba, por exemplo, a correr em Lisboa e atrás dele uma manada de grupos? A fugir não, mas facilmente vês que se estiveres com Gilmário Vemba num contexto público, vão estar sempre uma série de pessoas, pronto, aqui rapazes e raparigas, mas algumas raparigas mais bem intencionadas, creio eu, a pedir fotos e essas coisas. E, portanto, no meio dessa fauna toda haverá, por certo, casos desses. Agora, não é um fenómeno não é como os músicos, não é aquela cena dos músicos de repente pegaste um instrumento musical e aquilo começou a escorrer rios da senhora. Isso não acontece na comédia. Não. A comédia não tem esse poder. Salva o mundo, como o Diogo Faro diz. Salva o mundo. A comédia salva o mundo, sem mas dúvida. não consegue umedecer certas partes da mulher. É isso que estás a dizer. É mais difícil. Em abundância não. Ou seja, é mais fácil salvar o mais mundo. difícil. Houve, claramente. E acho que isto devia ser de lapidar. A comédia mais facilmente salva o mundo que umedece senhoras. Mas se pensarmos numa mulher com algum sucesso no stand-up, um gajo, enquanto... Diga-me. Tu para seres groupie dessa mulher é sempre bué estranho. Não, mas não há grupos masculinos. Há assediadores. Há assediadores, exatamente. É porque... Exatamente, meu caro, sabes bem. Um groupie masculino está fodido. Um grupo masculino é um assediador completo. É um homem desprezível, reles e que não merece lugar na terra que nós pisamos. Imaginando que há uma gaja que faz stand-up, vê os outros humoristas homens, o seu privilégio, e o privilégio o que é que dá? Grupos. E ela não tem grupos... É assim, se calhar femininas pode ter. Não, mas tem abordagens, claro, óbvio. Mas roça sempre para o outro lado, não é? Roça sempre. É isso, há sempre esse risco de dificilmente tu dizes, ei, pá, de repente fui vítima de uma situação meio... A mesma situação, se tu contares da perspectiva de uma mulher, atenção, e bem porque há uma série de... Vamos supor, um caso óbvio, tu estás sozinho na noite e de repente vêm 4 ou 5 mulheres à tua volta abordar-te. É uma situação que pode ser chata, pode ser, pronto, o que seja, mas consegues desenvencilhar-te disso facilmente e vais à tua vida. Uma rapariga bêbada no Cais de Sodré e de repente tem 7 manfios de 1,90 m à volta dela, não é o mesmo tipo de situação, né? Com 7 já que faz um open mic, se ela quiser. Depois diz, não me arranjam lugares para atuar, que isso é só dos homens. Também não te esforças. Essa foi gira. Mas sim, é exatamente isso. Essa é sempre uma questão meio... Se for levado ao extremo, seja em contexto de stand-up, seja noutros contextos, o facto do homem estar sempre com medo de dizer seja o que for, porque pode ser mal interpretado, cria-se aqui uma espécie de curto-circuito de primeira abordagem. O que é que eu vou dizer? O que é que eu não sei quê? O tom... A primeira abordagem é sempre uma merda, podendo até cortar as pernas para uma segunda. Obviamente, mas isso é sempre um risco. Depende do risco que tu estás disposto a correr, meu caro. Mas é risco, é um jogo de... é apostas. Vamos pensar aqui num caso hipotético. Há um humorista, está no palco, tem uma atuação fixe, no Comedy Club. Alguém enquanto groupie, um macho, para especificar, decide dizer umas palavrinhas a essa humorista. O que é que ele deve dizer a essa humorista? 3 frases que eu pudesse dizer sem a humorista chamar a Felícia. Olha, Madalena Malveiro, qual é o teu Instagram mesmo? Esta é a primeira frase. Segunda frase, gostei muito do teu set. Acho que tens ótimas ideias. Estás-te a rir. Não sei quem é a figura que tu disseste. É Madalena. A Madalena. É uma rapariga que atua regularmente. Pode ser a minha leitura enviesada. Transportou-me logo para aquelas situações de Instagram, influencer, posta uma foto descascada, tirando os rebarbados, depois há aqueles
não sei se são melhor ou piores, mas causam-me sempre assim alguma comichão de tu inspiras-me. Certo. São piores, claramente. Nem há dúvida. Porra, são piores. Epá, obrigado por rebarbado. Vamos dar cu. Se nós dissecássemos, abríssemos aquela frase, estava lá dentro. Exatamente isso. Exatamente é um isso. simp. É um simp. Estamos a ser cruéis para os homens, mas o homem, mesmo quando não diz, está a dizer. E denuncia-se, sim. E é difícil não se denunciar. Mas atenção, às vezes, por estas vias, encontras soldados que se perdem em combate e que não tinham intenções de... Atenção, eram bem intencionados. Queriam de facto dizer, olha, gostei do teu set. Só que meio que sentem a necessidade de se conterem exatamente porque podem ser mal interpretados. Portanto, perdemos muitos soldados nesta guerra para um lado e para o outro. Se calhar faz falta uma espécie de crítico literário. Não, acho que faz falta um livro de estilo. Um livro de estilo de como abordar, dependendo das intenções. Ou então era uma espécie de concurso de talentos. Tinhas hipóteses de errar 3 vezes. Se errasses 3 vezes, soava uma campainha, olha, já foste. Foste. É um show do gongo de abordagens. A primeira abordagem foi logo, epá, ganda cu. Tocava logo a primeira. Ok, só tem mais 2. Desculpa lá, eu queria dizer, enganei-me, eu sou disléxico. Bom set. Entronca com aquela noção, que é uma noção minha, não sei se estás a par, mas eu tenho noções, que é a noção de plafond. Eu acho que há um plafond. Se tens um plafond de abordagem, podes mandar uma, dá à vista, mas podes mandar a segunda. A terceira, consoante os casos das 2 anteriores, mas pronto. Normalmente é um plafond que varia entre 2 e 3. E acho que aí é um bocado a mesma lógica. Esse plafond tem outras variáveis. Tem que ver com a beleza do gajo. Se um gajo feio, por exemplo, eu... Claro, não, obviamente. Não, mas claro. A margem de erro é diferente. Só tem uma hipótese, se é que a têm. Estão a viver no limite. Há pessoas que calhou na roda, calhou os 500 euros, e há pessoas a quem calhou os 10 mil. Tens uma margem de 10 mil, pronto, e podes falhar à grande e continuas lá. Mas isso é o problema, é que se calhar há certas abordagens, e isto eu sei, por já ter ouvido amigas minhas dizerem exatamente isto, que é um gajo dizer uma coisa vai-lhe soar extremamente porco e de um gajo assediador horrível. Um gajo giro que elas acham atraente dizer essa mesma coisa vai-lhes soar extremamente apetecível. E é por isso que eu só engato com versos herméticos. Cada uma percebe à sua maneira. Vais lá com Herbert Welder. Entende como tu quiseres. Eu sou a favor. Eu sou a favor disso. Falámos isto, agora prendi-me aqui, mas estava a pensar na conversa que tiveste, que foi em 2020 com o Gonçalo Patrício, em que a primeira parte, já estivemos aqui a falar antes da gravação, focaram-se muito numa personagem chamada B Fachada. E houve um combate em que tu eras o defensor do B Fachada e o Gonçalo Patrício... Um combate que eu ganhei, convinha fazer a... Não sei, isso aí sou neutro. Para quem quiser ouvir, depois decida, o combate ainda está a decorrer, porque o que está na internet está vivo. É uma biblioteca viva, sim. Quando tu disseste, ele fez um álbum todo no vermelho, e daquilo que eu já vi teu, eu acho que de alguma forma herdaste essa forma de estar. Essa propensão. Sim. Talvez tu não estejas nos vermelhos, mas tentas encontrar a fronteira, utilizando a escala de... Se pensarmos nos verdes como... Agora, o que está a soar bem. Não sei. Bem, os amarelos está entre uma coisa e outra, e o vermelho, baixa essa merda. Tu estás na fronteira entre o amarelo e o vermelho. Estás sempre a testar ali... Talvez. Aquela piada que tu puseste há pouco tempo no Instagram. É quase uma paródia. Uma anedota. Sim, das formulações clássicas. É claro que é uma interpretação esticadíssima. Eu casei estas duas coisas. Até a forma de apresentar está na fronteira entre o amarelo e o vermelho. Se pensarmos no vermelho como o ruído e o amarelo como o limite do audível, tu estás ali na fronteira entre uma coisa e outra, a testar a convenção, a pôres o teu bedelho humorístico, estás ali a testar as águas. Até onde é que eu posso ir? Claro. Há sempre esse lado de provocação quase pueril, não é? Sobretudo no humor, tem de fazer parte. Se não estás a querer mexer com ninguém, com nada e com ninguém, ok, estás a tentar fazer rir, mas há muitas formas de fazer rir, nem todas são exercício humorístico. Não é? Um campeão a fazer cócegas não se pode considerar um humorista. Exato, exatamente, é isso. É que é aquela coisa é fazer rir que interessa. Sim, mas fazendo humor.
convém fazer humor, se és humorista, não é? Porque há muitas formas de fazer rir e lá está, e cócegas não são dignas de ser considerados exercícios humorísticos. E portanto há esse lado sim de desafio. Está alguém a ouvir, experimental. um profissional de cócegas, O quê? enche teatros, sei lá, na Roménia. O número dele é só esse. Está atrás de uma pessoa, ou à frente, ou vai rodando a pessoa e a fazer cócegas. E o pessoal todo a vibrar. Mas atenção, isso pode ser um número vanguardista muito giro, muito interessante. Muito conceptual, muito avant-garde. Um amigo meu teve há uns tempos uma ideia muito gira, que eu sei que ele fez num concurso de talentos, que foi Max Coliban, que foi ser domador de formigas. Eu acho estas ideias ótimas, percebe? Yeah. Ser domador de formigas. Foi para palco ser domador de formigas. E eu gosto dessas coisas quase a Andy Kaufman, né? Não é o meu estilo, atenção. Eu tenho premissas e tenho punches, mas gosto dessa ideia, pontuares os teus sets, os teus registros todos com alguma dessas coisas, com algum lado experimental, algum nonsense. Sempre gostei disso e vou gostar sempre. Na tua música tens alguma hesitação em referir-te a ela como tal? Está aí muito esse lado, saltar da convenção, de experimentar. Há esse lado da experimentação. Até o primeiro álbum. O primeiro é muito, muito experimental. Yeah. O primeiro é muito experimental, o segundo já é menos um bocadinho, mas ainda é. E agora esta mixtape, já não. O primeiro era um álbum todo em que o fio condutor era uma discussão, ad eternum, entre mim e o meu amigo sobre se aquilo era um álbum ou um podcast. Pronto. Que vai entre faixas, estamos nós a discutir de uma forma extremamente chata, que agora, a posteriori, nós ouvimos e de facto esticámos um bocadinho, estamos muito tempo a discutir aquilo, à saturação mesmo, mas pronto, é essa a discussão. O segundo é uma falsa emissão de rádio, com faixas, pronto, compostas, cantigas e sonetos e coisas do género pelo meio. O terceiro já não, o terceiro já é, pronto, faixas de rap, no fundo aquilo é rap, são versos escritos. Agora, são versos de cariz, alguns diferentes, há alguns que são declaradamente humorísticos. A faixa da Sopas e Descanso, que é uma em que eu estou farto de fazer sexo, eu só quero sexo uma vez por mês chega, tá bom. Pronto, essa é declaradamente humorística, era uma faixa que podia perfeitamente entrar num solo de stand-up. Mas há outras que não, que são outro registro completamente diferente. E esses dois registros estão de alguma forma estanques? Esse registro mais musical entra no teu stand-up? Ou são duas coisas paralelas? Não. Dentro do álbum conflituam. Sim. Não se mistura não tem nada a ver com o que eu faço em palco como Paulo Xavier. Tanto que há essa separação, esse projeto à parte é como o meu puto Chaves, MPT Chaves, porque Chaves é como o meu amigo me chama. Paulo Xavier é Paulo Xavier, sou eu de palco, de stand-up. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não há misturas a esse nível. Eventualmente um dia, se eu quiser fazer uma espécie de solo e não tiver material suficiente para encher 1 hora e meia, se calhar pelo meio vais ter cantigas, mas não quero... Atenção, eu digo isto, mas espero não o fazer. Disseste a verdade, é aquilo que acontece. Sim. Quando queres fazer um solo e não tens material para um solo, o que é que eu consigo fazer que não seja stand-up, mas que dê para encher porque eu preciso de minutos? É quase batota, claro, é quase batota. E é muito fácil, encher os minutos com isso. Atenção, eu já fiz espetáculo como o meu puto Chaves, só uma vez, na verdade, e queria fazer mais até. Mas lá está, meu puto Chaves, não tem nada a ver, não é stand-up. E quando eu fiz isso, fiz um espetáculo de 45 minutos, 1 hora, e à vontade. E lá está, e se eu quisesse, fazia 2 horas. É fácil fazer. E fazer o contrário, fazer quase tudo de música e depois 5 minutos de stand-up. Eu experimentei fazer isso nessa cena, em que eu fiz 45 minutos, 1 hora. Eu tentei fazer meio stand-up pelo meio, desastroso. A parte do stand-up eu vi logo, isto não está a correr bem, vamos saltar. Porque eu tentava ter uns à parte ali, em que entrava para texto e aquilo não me jogava às personas. Foi aí que eu decidi, isto correu muito bem a parte do meu puto Chaves, não vou mostrar. Isso para resultar, tinha que existir da parte do público o entendimento daquilo que tu és? Tinha que ter outra escala, escala completamente diferente. Para haver logo... Tinha que ter pessoas que me queriam ver a mim, para eu poder fazer isso. Assim não é? Ninguém me conhece. Recordei também uma cena da conversa, não sei, às tantas que já mudaste nesse aspecto. És ex-velocista, posso chamar-te assim. Continuo a ser ex-velocista, continuo a ser ex. Eu sou ex muita coisa, sou ex-aluno, sou ex-namorado, são muita coisa ex. Este lado da velocidade eu acho que está presente, por exemplo, mais uma vez naquele vídeo, acho que está ali qualquer coisa também de velocidade. Como assim? Explora-me lá essa ideia, por favor. A entrada é nonsense. Dizes que
o português, o francês e o inglês estão num saco do Lidl, não é? Se a memória não Sim, falha. entro num saco do Lidl, E sim. depois cortas, vais para outra coisa. E depois estás sempre a brincar com a ideia pré-concebida das pessoas. Pode não ser totalmente Não era um escancarada. raciocínio imediato, sim, mas acho Estás que sempre a estou mudar a perceber onde é que para queres chegar. outra coisa. Estás sempre a mudar para Mas outra isso é a coisa. lógica da comédia, não é? De guinadas, fazer guinadas. Sim. Queres levar para um sítio e levares para outro, é a surpresa. No fundo é só isto. Sim, sim, sim. Por muito que tentemos complicar as coisas... Sim, sim. Tirando aquela comédia que salva o mundo, o resto é tudo igual. Exatamente. Tu levas para um lado e depois levas para o outro. Pronto, e surpreendes. Há E as umas pessoas- coisas que surpreendem mais e outras que surpreendem menos. Esticando esta ideia de salvar o mundo, isto dava quase um sketch. Um gajo conta uma piada, o público ri-se todo, mesmo arrebenta a sala e o gajo sai do palco para ver se o mundo mudou. Não, está tudo igual, está tudo igual. Não salvei o mundo, volta para dentro Opa. e a cada piada que arrebenta a sala, o gajo sai para ver se está tudo no Quando o sítio. Faro fizer uma sitcom da vida e da carreira dele, e se ele fizer uma cena desse género, em que auto-ironiza, Yeah. pá, eu tiro o chapéu, ajoelho-me perante ele e digo: sim senhor, Faro, merece o meu respeito. Não que não mereça, atenção, merece. Merece, está certo. Mas mereceria ainda mais. Sim. Mereceria todo o meu respeito se fizesse isso. Mas essa ideia é muito gira, pá. Essa ideia é muito E gira. talvez no fim acabasse em suicídio. O mundo não mudou, o mundo está igual. Quando no confrontado limite- com essa triste realidade, Podia não se suicidar logo a seguir, mas nos dias seguintes saía críticas, o melhor especial do mundo, sempre. E ele, mas isto não mudou, não salva o mundo. E depois dava um tiro nos cornos. E ninguém percebia. Então, mas o gajo estava deprimido? Não, o gajo quis salvar o mundo e não dava. O humor só dá para fazer rir. isso é uma ideia muito, muito boa. Tens aí uma cena, tens de facto aí uma cena. Querias falar da velocidade? Não, por acaso não era da velocidade. Lembrei-me, atropelei-me. Lembrei-me de uma cena que disseste lá, não sei se ainda está presente, mas tinhas uma, não sei se a palavra é certa, mas tinhas uma mania por listas. Sim, faço menos, mas faço sim. De mulheres, faço muitas listas. Mas faço efetivamente, até das atuações, por exemplo. Eu aponto as atuações todas e dou notas, autoavaliações a cada atuação. Portanto, sim, tenho essa. Fazia mais isso, pá, apontava todos os álbuns, todos os filmes, livros, tudo o que consumia e deixei-me disso, pá. E agora estou muito perdido, né? Já deixei de fazer, de atualizar o meu letterbox e coisas do género. Pronto, deixei, desisti. Ok. Mas gosto de fazer listas pequenas, sei lá. De repente, as minhas 10 canções favoritas do Wet Bad Gang. Quero pôr isto em papel. As minhas 15 músicas favoritas do GNR. Também quero fazer. E às vezes faço essas coisas. É mais didático, é mais de... Sim, é mais uma lógica de jogo, de brincadeira, de hobby. Faço isso às vezes. Mas lá está, com coisas como atuações e cenas desse género, gosto de ir apontando. Tento não me perder nas contagens. Por isso sim, é uma mania. Mas não é assim, não é obsessivo. Eu pensei que raiasse o obsessivo. Pensei Não. Não, porque há pessoas Tem que... alguns comportamentos obsessivos, não é bem por aí. Porque essa cena das listas, quando, por exemplo, às vezes... Eu acho que já foi dito muitas vezes em relação aos livros. Esta opção dos livros que... Sejam os que leste ou os que te faltam para ler. E isto às tantas provoca-te uma espécie de vertigem. Claro. O Humberto Eco até tinha... A expressão dele era a vertigem das listas. Chega a um ponto em que é como se encontrasse o infinito. Faças o que fizeres, não vais conseguir completar o Mas teu isso projeto. é um bocado o mito de Sísifo, não é? Nunca consegues completar nada. Voltas sempre à base e tens de subir a montanha outra vez. Não é bem essa a lógica? Não é bem porque vais em frente, só que os teus passos são quase insignificantes. Se quiséssemos transplantar isso para o mito de Sísifo, o gajo ia sempre para cima. Só que a montanha nunca acabava. O gajo ia sempre para Mas cima. no fundo a montanha nunca acaba, não é? Sim. Se é uma montanha que tens de voltar a escalar, porra, eu estou a tentar meter isto a carregar, só que isto está com problema de conexão, desculpa. Estás na boa. Não sei se está a ouvir barulhos aí, mas é só porque isto vai ficar sem bateria em breve, eu não queria... Caraças, isso é que é mau. Mas vai, agora já está. Por acaso esse mito, que já foi agora nos últimos tempos, nos últimos 10 anos, mas se pensarmos no plano prático, se realmente é uma montanha, se realmente é uma pedra ou uma rocha, devia existir erosão. Ou seja, a pedra, com o tempo, devia ficar cada vez menor. Não estávamos à espera de empecilhos aqui desse género, aqui colocados por um gajo de... Vamos supor agora que tu és um arqueólogo ou um geólogo, melhor dizendo aí. Mas sim, é verdade, há erosão. É verdade. Tu estudaste o quê, desculpa? Estudei física. Pronto. Física.
Educação física. Não, estudei física, mesmo Eu sem a percebi. parte de educação. Educação, certo. Sem a parte de educação, que eu não gosto de ser Então ensinado. não sabes voleibol. Não sei. Não sabes voleibol, é Não isso. sei voleibol. Mas sei as trajetórias, sei calcular as cinemáticas, os movimentos das bolas. Salvo seja. Que? Desculpa. As trajetórias, vá. As trajetórias. Pronto, ok. Essa palavra eu percebi. Sei calcular velocidades, sei calcular acelerações, sei usar letras gregas, assim umas atrás das outras. Okay. Então qual é a velocidade máxima que um homem já atingiu? Não sei dizer. Seria expectável dizer o Bolt. Que velocidade é que achas que é? Só para ver se tens uma noção. É ali por volta dos... Acho que chega aos 40 km por hora. Passa dos 40. Eu recordo-me, antes do É Bolt... para aí 44. Antes do Bolt acho que estava para aí nos 40. Estás bem. As tuas estimativas também. Havia um professor que dizia o que interessa é a ordem de grandeza. Exatamente. Não interessa saber o número ao certo. Importa saber é quais são as dimensões que estás a usar. Se uma distância de facto é 1 km, tu dizes, é 10 metros. Epá, tu não tens noção das coisas. Agora, se tu disseres 900 metros ou 1,1 km, uma coisa assim, tu foi um cagalhésimo. Isso facilita a vida. Não sei se facilita muito. Acho que facilita. Se fores muito preciosista, exato. Perdes tempo. Perdes energia, perdes vida. Não sei onde é que isto me leva, este raciocínio. Mas posso levar esse raciocínio para o espaço, porque aí é que pode ser realmente útil. Ok, está bem. Okay. Não estou a falar questão, de cálculos matemáticos importantes. Na nossa escala terrestre, estes desvios têm pouca importância. Mas se pensares numa escala grande, qualquer desvio, se for propagado num espaço enorme, certo, vai um erro enorme. É por isso que os Roberto, cálculos... já te devias ter apercebido uma coisa, que é, eu não falo de coisas importantes. é este o ponto. É que não estamos a falar de coisas importantes. As coisas importantes ficam para as pessoas que pensam em coisas importantes. Sim. Eu não sou uma delas, desculpa. Já tiveste aqui pessoas importantes, não sou uma delas. Eu até fiz uma lista. Lá está, olha, estavas a falar das pessoas importantes? Das pessoas que tu convidaste, antes de me convidares a mim. Repara. Então diz lá aí 5 nomes. Tu convidaste Mário Falcão. Tu convidaste Juan Pereira. Tu convidaste Gonçalo Patrício. Tu convidaste uma ex-namorada de um humorista marginal de Coimbra. Repara, porquê? Percebes? É de cabeça. E eu apontei-as. Mas isto é de cabeça. Porquê é que convidaste uma ex-namorada de um humorista? Mas esse não foi o meu critério. O meu critério não é esse. É procurar ex-namoradas de... que seria engraçado. Seria agora revelação. O meu critério é procurar... Se no próximo episódio tu tiveres aqui minha ex-companheira... É humorista? Não. Porra, mal fiz eu, não. Não, é feminista. Que bem vistas as coisas. Mas olha, isso é um tema engraçado. Engraçado? Bom, este aqui leva mesmo aspas, com aspas que se vê no Twitter. Como se as aspas fizessem alguma coisa. Protege ou diminui. Aleijei-te com as aspas. Eu acho que é para aleijar, as aspas são para aleijar. Eu acho que a intenção, não sei se é pensado assim, mas a intenção... É menorizar. Estás a ver aquilo que aparece nos filmes, as paredes espremem quem está no meio. Tu de repente entras numa sala do castelo e de repente as paredes movem-se com o fim de matarem. Então esmagam-te. Sim, as aspas... Espalmam-te, menorizam-te. Sim, no fim de contas, espalmam um humorista, ou deviam espalmar, é isso que eles querem. E não ouves nada porque o H é mudo. Pá. É pá. Ok. Piada de merda. Mas esta piada. Mas eu gostei. Não me dês força. Eu rir-me-ia estando na mesa de comediantes. Não faço stand-up sequer. Agora não Há quanto tempo é que não faço stand-up? Já há algum tempo. Mas... Quantas atuações é que tens? Já desculpa, eu estou a fazer Eu agora... Estou interessado na tua vida. Quando voltar a fazer, começo do zero. Mas quantas é que tinhas, vá? Talvez umas 50, talvez. Ok, tá. Mas não fazes há anos? Já há muitos anos, Quando voltar a fazer, para mim, comecei agora. Aquilo que podia eventualmente ter já conquistado no palco, já perdi. Aquilo que eu não perdi, e provavelmente melhorei... Cabeça. Sim, vamos supor que sim, mas no ofício da escrita provavelmente melhorei muito. Se isso no contexto prático ajuda, pode não melhorar. Eu posso ter melhorado para um sítio onde o público não está. Eu posso ter criado uma linguagem que não está de acordo com aquilo que é expectável hoje em dia. Pode magoar o coração do menino. Eu estava a pensar nessa situação hipotética em que há um casal e são os dois humoristas. Não achas que pode haver aqui um choque de... Já aconteceu. Mas não achas... Mesmo cá? Sim, mesmo cá em Portugal. Mas, já aconteceu. O Pombares e a Joana Gama. Ok. Agora é o Mike Pires e a Joana Gama, que também são humoristas os dois. O Mike faz stand-up?
Eu não o vejo há muito tempo, mas ele faz stand-up. Não sei se tem feito, mas faz. A Joana Gama faz um beat sobre o namorado. Sim, Supondo já vi. E tu, conhecendo o Mike, perceberás se aquilo tem alguma ligação com ele ou não. Pode ter ou não, isso não interessa depois. Tu sabê-lo-ás. E depois vês o Mike a fazer piadas sobre a Joana. Não achas que pode haver aqui qualquer... aqui uma tensão? Pode, mas acho que isso poderia haver naturalmente de um humorista a fazer piadas com a pessoa, com o seu companheiro / companheira. Quase oportunismo. Forçar situações... Mas isso eu acho que é mais problemático. Não é problemático para o humor, é problemático para as relações. Yeah. Pronto, isso é um problema lá deles. Ou seja, o humor sobrevive, a relação morre. A relação pode ter consequências aí, sim. Mas para o humor acho que isso não é problemático. Não acho que isso seja Aquilo que pode constituir um empecilho quando há alguém no humor e outra pessoa dita à paisana é o facto do humorista por vezes pode estar sempre aliado, ou a forma de ver o mundo é diferente e para quem está de fora, para quem não faz humor, pode ser cansativo. Claro. Os humoristas em geral são cansativos para os outros. São cansativos. É por isso que os episódios das séries do humor duram só 20 minutos, porque se fossem mais, as pessoas não estavam para aquilo. Claro. Não, mas é isso. E nós notamos, né, quando estamos muito tempo à conversa com um colega que, sim, às vezes torna-se chato. Às vezes torna-se chato ao fim de 2 minutos. Eu não suporto que quando estamos em rodinha e estão todos a tentar ser os mais engraçados. Não suporto. Às vezes há essa tentação, atenção, de dizer qualquer coisa. É nessas rodinhas que eu tento ser o mais parvo possível. Ou seja, se é para ser parvinho, então vamos ser parvinhos. Agora, não vou tentar ter ângulos geniais ali no meio da rodinha, não. Estou a conversar, deixem-me falar sobre o Sporting e sobre mulheres. As duas coisas convivem bem. São os meus grandes amores, meu caro. Vestes a camisola pelos dois, é isso? Visto. Tudo pelos dois, meu caro. Eu agora... Não vou fazer piadas, que a minha cota de piadas fracas já está... Mas olha que não foram fracas, algumas podiam ser bem aproveitadas. Não me deixes... Eu gostei do H-Mudo. Não. Eu gostei do H-Mudo. Podias apontar essa. Ouve bem o que disseste neste podcast depois e aponta o que te aprover. Acho que não. A única ideia que eu gosto, pelo menos até ver, numa segunda audição, se calhar não vou gostar, é aquela ideia do humorista que sai a cada piada. Mas isso é uma cena de filme, documentário, sitcom, o que lhe quiseres chamar. Primeiro porque é um contraste enorme. É já quase inverosímil um humorista desse tipo ter um grande especial. Mas partindo do princípio que esse milagre acontece, ele constatar que realmente o humor não tem o poder que ele diz que tem. Mas pronto, não quero estar aqui a chatear os ativistas, que eu de vez em quando bato neles e estão a fazer aquilo que sabem fazer. Não, acho que não... Porra, isso é uma ofensa gratuita, meu caro. Eu não estou a criticar ninguém, não. Não, é uma ofensa. Atenção, eu sou completamente a favor de ofensas gratuitas. Sim, acho que às vezes uma boa ofensa gratuita vale muito mais do que um raciocínio intrincado e às vezes é preciso uma punch. E às vezes a punch é ofensiva e às vezes a ofensa é gratuita. Qual foi assim a melhor ofensa que ouviste nos últimos tempos? Foi minha? Não, é melhor não replicar isto aqui. Por acaso agora, a melhor ofensa que ouvi nos últimos tempos, isso é uma ótima pergunta, para a qual eu não tenho resposta, mas gostaria de ter, porque eu gosto de fixar ofensas, sim. Fazes listas de ofensas? Isso seria bom também. Porra! Vou ficar sem bateria, Roberto! Roberto! Já me consegues ouvir? Está tudo fixe? Ótimo. Tá. Sim. Bom, se calhar temos que ir já para as despedidas antes que... Espero. Sim. Também não ficava mal. Se gravou... Tu disseste Roberto, também ficava bem. Também ficava... Alguém que parece que está a afogar-se. Exatamente. E também não ficava mal. Espero que tenhas gostado da conversa. Eu gostei, foi muito giro. Queres promover as tuas redes sociais? Deixa os links na descrição do episódio. É isso. Estão lá os links, não preciso. É o meu nome. Queres dizer assim alguma coisa para terminar? Se tiverem espetáculos corporativos para fazer, eu queria muito, porque eu quero ganhar dinheiro. Não me digas que és dava-me jeito, portanto. Não me digas que és desses. Dava-me muito jeito de ter alimentação até final do ano. E, portanto, é isso. Se alguém me quiser contratar para coisas, pelo preço justo, estou cá. Não tenho assim mais nada, acho. Vão ver stand-up, vão ver coisas.
estejam atentos à malta, à geração que anda aí e que é bom. E aos meus amigos. Tens aí recomendações de... Pode ser uma coisa como pode ser uma pessoa. Ou então uma pessoa que consideras uma coisa. Recomendo aos meus amigos todos que atuam assim, que atuam regularmente em Lisboa, os Andrés Pinheiros da vida e o Miguel Vaz e essa escumalha toda. E alguns do Porto que também são muito giros, pá. Gosto muito de alguns do Porto. Olha, vejam, por exemplo, o João Pedro Pereira, que é um gajo que me faz imenso rir, que lançou um mini solo de 15 minutos. Aquilo não é um solo, é uma atuação, mas pronto, gravada como deve ser. Sim, eu vi e também gostei. Também O Mítico, o gajo é muito engraçado. A minha mãe gostou muito, vi com a minha mãe e minha mãe se riu muito. Portanto, acho que a minha mãe é um selo de aprovação. Mas sim, epá, vejam mal. Vou estar sempre a ser injusto ao esquecer-me de gente, por isso vou falar dos meus amigos, que são os que me estão mais próximos, que atuam regularmente no Comedy Club, com quem eu estou muitas vezes. Obrigado por teres aceitado o convite. Foi uma conversa muito fixe. Já não sei por que razão é que te convidei. Não, estou a brincar. As ofertas gratuitas, que é a minha. Não sabia que íamos para aqui. Uma espécie de callback encapotado. Tu disseste que gostavas de ofensas. Então, e gaste. Eu acho que a última vez que fizeram referência, acho que foi numa conversa com o Gonçalo Patrício, o gajo é um bom tipo para conversar e não mentiu. A conversa o gajo gosta muito de mim, o gajo fica sempre meio úmido quando fala de mim, eu sei bem. Há uma dificuldade em umedecer certas partes das mulheres, mas em relação ao Gonçalo Patrício... Isso é ganho, está ganho, percebes? Nem tem valor a conquista, não há valor no processo. Queres deixar aqui uma frase motivacional ou desmotivacional, seja para humoristas, seja para o mundo? Meus caros, nunca desistam dos vossos sonhos. Ponto 2. Se desistirem, desistam em grande, pá. Façam muita festa disso, percebe? Mandem os foguetes, apanhem as canas e... É preciso haver pessoas que assumam desistências. Desiste-se pouco. E quando se desiste, porque há muito esta tendência de não desistir, desiste-se mal, é isto. E as pessoas têm vergonha de desistir. E eu acho que as pessoas deviam abraçar a desistência. Desisti, olha, estava nisto, mas percebi que não, por X ordens de razão, e portanto desisto e quero que as pessoas saibam que eu desisti e normalizar a desistência, no fundo é isto. Mas ponto 1, não desistam dos vossos sonhos.